Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 4 de março de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e nós temos mais informações aqui dos ataques feitos na Crimeia anteontem e ontem, né? Aqui próximo de Simferopol, na base de Gvardivsky, essa região aqui, uma base aérea russa foi atingida, a pista de pouso foi bombardeada e não tem condição de uso. Outros danos aconteceram aqui também. Foi naquele ataque do dia 1º de março. E também aqui em Feodósia, aquele depósito de óleo de fato foi atingido por drones. Os tanques de depósito em si não pegaram fogo, mas a área de bombeamento da planta foi toda destruída pelos drones ucranianos. Foram 4 drones que atingiram esse depósito de óleo aqui em Feodósia, né? Então, na verdade, foi um bom ataque no final das contas, embora as imagens não sejam tão impressionantes quanto poderiam ser, né? Na linha de frente, nenhuma mudança significativa, os russos continuam tentando avançar. Aqui em Novomihailivka, por exemplo, eles conseguiram entrar alguns blocos dentro da cidade e botaram a bandeirinha dele, né? Seguiu o padrão. É o mesmo padrão que a gente falou ontem de Orlivka e Tonenki, que não estão tomadas pelos russos ainda. Os russos entraram nas cidades, as cidades estão sendo disputadas com os ucranianos, mas os russos já foram lá botar a bandeirinha para dizer que conquistaram. Isso mostra que está havendo uma pressão muito grande do alto comando russo por avanço russo nesse momento. Eles querem muito que os russos avancem, né? Então acaba que os soldados se sentem pressionados a, antes de realmente conquistar a cidade, já botar a bandeirinha ali para tirar uma foto e coisa e tal, para pelo menos dar uma satisfação, né? Lembra que começou aqui em Krink, né? Começou há um tempo atrás com os russos entrando meio de forma sorrateira aqui em Krink, botando uma bandeirinha ali nos arredores de Krink, dizendo que ó, liberamos Krink, coisa e tal. E o pessoal lá na Rússia, lá em Moscou, comprou essa ideia. Aí que os soldados perceberam que essa pressão, isso dá para resolver desse jeito, né? Ao invés de tomar a cidade, eles vão lá, dão um jeito de botar a bandeirinha e tirar foto e dizer que tomaram, né? Enfim, mostra um certo desespero desse pessoal. Esse desespero, segundo algumas pessoas, vem do fato de que acabou o inverno lá na Ucrânia, agora deve vir a fase de primavera, e nessa época tem a época da lama lá, né? Começa agora a degelar o gelo do inverno, degelar a neve, e com isso os campos lá ficam muito enlameados, né? É muito pouco provável você conseguir fazer operações mecanizadas nessa época. Você continua conseguindo fazer operações com soldados simples, mas com blindados é muito complicado, né? Então, restam poucos dias que os russos têm para fazer algum avanço significativo antes de entrar Rasputitsia, né, que é essa época da lama, e depois disso já vai, no final da Rasputitsia, já vai ser a eleição lá do Putin, que é no final de março. Então, não deve ter nenhum avanço nesse meio tempo, daí o desespero dos russos de aproveitar esses últimos dias aqui. Eu acho que é muito mais outra coisa nisso daí também. É também o fato de que a Rússia está numa situação econômica muito difícil e o Putin quer fingir que não, né? Então ele quer tentar avançar o máximo possível para tentar negociar uma paz, negociar um cessar-fogo, alguma coisa assim, né? E prova dessa tentativa meio desesperada dele também é uma nova greve de caminhoneiros poloneses, né? A gente já mostrou nos vídeos aqui que essa greve de caminhoneiros poloneses, eles recebem dinheiro da Rússia, inclusive os chefes lá, pessoal que trabalha na embaixada russa, faz piquete também, está lá junto com os caminhoneiros, está fazendo essa coisa aqui na Polônia, né? Muito triste que os caminhoneiros estejam se prestando a esse tipo de coisa, né? Então fecharam a fronteira aqui mais uma vez, ou seja, os russos sabem que não vão conseguir manter esse bloqueio por muito tempo. O Estado polonês já está tomando medidas para evitar esse tipo de coisa, mas eles querem desesperadamente impedir que entre armas, entre munição na Ucrânia para tentar avançar o máximo que eles conseguirem agora. Eles sabem que depois a situação vai ficar muito complicada para a Rússia, né? Bom, e por falar situação complicada com a Rússia, começou também o grande exercício da OTAN aqui na Finlândia, né? E sobre o Navalny, continua uma fila enorme para o pessoal visitar o túmulo do Navalny. A situação na Rússia é de tensão. As elites começam a olhar para o Putin e falar: ih, esse cara não está bem. O povo tá percebendo o problema, né? E por isso, só por isso, o Medvedev falou mais um monte de besteira, né? Eu já expliquei para vocês que essas besteiras que o Medvedev fala, que não, que vamos conquistar a Europa, que vamos destruir Londres e não sei o que lá,
isso é um mecanismo de defesa. O cara é um grito de socorro do Medvedev. Eu vou explicar isso daí. Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Enem dos concursos, É Trem da Desgraça, Rombo Programado para Taxar e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, o wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar nos assuntos do dia, eu vou dar um resumo do que aconteceu nos dias anteriores, né? Então vocês lembram, nos últimos 2 dias a Ucrânia fez um grande ataque de drones aqui contra a região ocupada da Crimeia, e a própria mídia russa reportou agora que a base aérea em Gvardisk foi atacada por 3 mísseis de cruzeiro no dia 1º de março, então foi aquele primeiro ataque que atingiu principalmente Simferopol e Sevastopol, e a pista de taxiamento foi danificada, e também 3 trabalhadores lá, 3 soldados russos ali na base aérea, né? Eles não falam de nenhum dano em avião ou outra coisa, mas vocês sabem, se a Rússia admitiu isso daí, é porque foi muito mais do que isso, no final das contas, né? Gvardivsk, essa cidade aqui, um pouco acima de Simferopol, aqui, ó, tem uma base aérea aqui importante, que é usada pelos russos aqui nessa região e foi então atingida pelos ucranianos ali, né? E a outra coisa foram o complexo ali de tanques em Feodósia. Isso daqui não é uma refinaria, é na verdade uma... Aqui, a Feodósia está aqui. É esse complexo de tanques aqui, ó. Não é uma refinaria, é um terminal, né? É usado porque muitos navios podem chegar aqui, coisa e tal. Então é um terminal importante, é um terminal que é muito usado, inclusive, para abastecer a frota russa do Mar Negro, e foi atendido no dia 3 de março, durante o ataque no dia 3 de março. Como resultado do ataque, a linha de bombeamento foi danificada e pegou fogo, levou 1 hora para eliminarem o fogo nessa região aqui, segundo os partisãos informaram, né? Aqui o Tendar fala aqui de sábado para domingo, uma grande explosão pode ser ouvida ali em Feodósia, e segundo o canal Crimean Wind, teve imagens aqui da região de armazenamento do gás. 4 drones atingiram o local ali, que causaram fogo na estação de bombeamento. Então, ou seja, o que aconteceu foi... Aqui, ó, tá vendo a estação de bombeamento? São essas bombas todas aqui, é o manifold ali da refinaria. Dá para ver um tanque aqui meio queimado, mas os tanques de combustível em si não pegaram fogo. O que pegou fogo foi a região de bombeamento, o que é ainda pior no final das contas, porque é mais difícil para consertar isso daí, vai ter mais custo para resolver esse problema aqui, né? Então, esse foi o ataque ali em Feodósia. Esse aqui é o terminal que tem lá. Segundo oficiais da polícia lá da Rússia, um UAV não explodiu. Ele tinha 20 quilos de combustível, caiu no território aqui, mas não explodiu. Ou seja, foram 4 no total. 3 explodiram, causaram um incêndio que a gente viu ali. Um deles não explodiu. Uma pena, podia ter explodido, seria bem mais divertido esse ataque. De qualquer forma, foi um sucesso o ataque ucraniano ali ao depósito de óleo em Feodósia, né? Bom, falando agora sobre o que está acontecendo de ontem para hoje, não teve mais uma noite que não teve ataques com drone Shahid contra a Ucrânia, mas teve aqui alguns incêndios na Rússia, né? O tradicional incêndio russo. Isso aqui é em Vladivostok, lá no leste da Rússia. Áreas enormes estão queimando por lá, uma área de floresta grande está queimando por lá, justamente. É estranho por essa época do ano, né? Ainda é uma época que ainda tem muito gelo, ainda não está muito seca a região, mas, no entanto, dá para a gente ver aqui a área queimada, realmente uma área muito grande queimada ali na região, né? Um incêndio florestal muito grande. Mas provavelmente isso daqui é algo acidental, é alguma coisa que pegou fogo ali, alguma bituca de cigarro, coisa do gênero, que causou esse incêndio aí, né? Agora, isso daqui não foi acidental. Aqui, a mídia russa está reportando que uma ponte ferroviária sobre o rio Chalbinsk, é isso? Cadê o... Chapevsk, é isso? Eu não sei qual é o nome do rio. Mas essa ponte rodoviária, essa ponte ferroviária aqui, foi alvo da ação de partisãos que botaram uma bomba caseira debaixo da ponte e explodiram essa ponte, né? Então, a ponte não caiu, a ponte não destruiu completamente, ela ficou danificada, como vocês podem ver aqui,
e o tráfego de trens na ponte foi suspenso, vários trens estão atrasados, as estruturas de metal da ponte foram danificadas, mas o concreto que apoia essa estrutura não foi danificado, né? Então, ou seja, é possível que o conserto disso daqui seja rápido, mas de qualquer forma, durante um tempo vai atrasar a entrega de munição para a Ucrânia. Segundo a inteligência ucraniana, devido à natureza do dano, essa ponte não poderá ser utilizada nas próximas semanas. Então vai ser um atraso considerável para os russos aqui. Ela era usada para transportar cargas militares, em particular munição feita pela planta Polymer JSC na cidade de Chapevsk, na região de Samara. Então a gente está falando de uma coisa que aconteceu lá no centro da Rússia, lá no leste da Rússia, mas de qualquer forma vai prejudicar o esforço de guerra russo isso daqui, né? Bom, aqui é um incêndio em Mariupol, né? Vocês lembram que ontem a gente falou que em Mariupol é essa cidade ucraniana que está ocupada pelos russos aqui, e os russos têm uma série de bases militares aqui, e ontem os ucranianos atingiram uma dessas bases militares aqui, tá aqui, ó, ali em Mariupol, e está pegando fogo com muita força ali. O que foi atingido não dá para saber. Pode ter sido combustível, pode ter sido munição. Vamos ver se tem barulho nisso daqui. Dá para ver alguns estalozinhos que munição, detonação secundária de munição. Então provavelmente atingiram os depósitos de munição russos que tinham ali na região, né? Bom, em Nova Kakhovka, os ucranianos fizeram um ataque a uma base russa aqui, né? Esse primeiro vídeo mostra o drone de vigilância ucraniano identificando que é uma base russa nesse prédio aqui, né? Esse prédio aqui, estão os soldados russos entrando lá, estão mantendo alguma coisa aqui. Depois os ucranianos mandaram o dronezinho, já com os explosivos devidos e coisa e tal, para atingir justamente essa região ali. A gente não sabe exatamente o que tinha ali. O carro certamente foi atingido. Olha lá. Pode ser que mais coisas ali dentro tenham sido atingidas também. Os soldados e coisa e tal, uma explosão grande por ali, né? Nova Kakhovka fica aqui próximo de Kherson, nessa região aqui, onde tinha antigamente a represa, a hidrelétrica de Nova Kakhovka por aqui, né? Vendo a linha de frente, mais adiante ali em Novo Mihailivka, os russos colocaram uma bandeira aqui, mas repara que eles estão num lugar protegido, num lugar fechado, botaram a bandeirinha do lado de fora e sumiram dali, não aparece ninguém. Usaram o mesmo truque que fizeram lá também em Tonenk e em Orlivka. E esse truque começou a ser usado pelos russos lá em Krim, que a gente explicou alguns dias atrás, os soldados se sentem muito pressionados pelo comando para tomar uma cidade, não conseguem tomar a cidade, e daí eles dão um jeito de entrar em algum canto da cidade, botar uma bandeirinha, dizer que tomou a cidade, já é suficiente para a burocracia russa entender que está ok, cumpriram a missão, né? Então tá aqui a bandeirinha em Novo Mihailivka, mas dá para ver que os soldados mesmo botam a bandeirinha ali, mas eles não ficam muito do lado de fora, não, ficam dentro lá do abrigo ali, do lugar que eles estão, mostrando a bandeira ali, não, tomamos Novo Mihailivka e coisa e tal, e daqui a pouco vamos sair correndo daqui, porque não tem condição nenhuma de sustentar esse local, deixaram a bandeirinha do lado de fora, mas eles não ficam do lado de fora, porque, lógico, se tivessem dominado mesmo, se realmente tivessem tomado a cidade, não teria problema nenhum esse tipo de coisa, né? Esse vídeo aqui é um vídeo meio patético de um paramédico que está lá na área de Krink, né? E está reclamando que está chegando muitos feridos russos ali, e ele se pergunta por que os ucranianos são tão ruins com os russos, né? Coisa e tal. Porcaria, porque os russos invadiram a Ucrânia, vocês estão invadindo outro país. Quer sair daí? É só vocês saírem todos da Ucrânia que os ucranianos não vão fazer mais nada com vocês. Olha que ideia, né? Ele fala aqui que está muito cansado porque tem havido muitos feridos e um monte de gente com muita dor, com muita coisa. E eu não sei por que os ucranianos ficam atirando na gente, drones kamikaze, jogando bombas e coisa e tal. É muito doloroso e coisa e tal. Volta para a Rússia, porra. Na região de Avdiivka, os russos continuam tentando avançar ali, tentando expandir a área ocupada naquela região.
com muitas baixas e sem nenhum sucesso, né? Então, por exemplo, aqui, esse caso aqui mostra um exemplo de como os russos estão perdendo gente. Um BMP, um blindado russo de transporte de pessoal, com 9 pessoas aqui em cima da carcaça dele. Normalmente esses blindados você deveria andar dentro deles, mas muitas vezes o pessoal prefere andar em cima deles. E aí um dronezinho FPV simplesmente resolveu o problema. Olha que beleza. Tá as 9 pessoas ali e atingiu com vontade o drone e caiu todo mundo para os lados aqui, ó. Todo mundo caidinho para o lado. E o blindado começa a pegar fogo. Aí, ou seja, mesmo quem estava lá dentro também se ferrou nessa história, né? Aqui o Kriegsforscher, ele fala aqui sobre o mês de fevereiro, que foi um mês muito quente, com a retirada das tropas ucranianas de Avdiivka, e os russos continuam tentando avançar e coisa e tal, e tendo muitas perdas, né? Então ele faz aqui um apanhado da quantidade de blindados destruídos, da quantidade de tropas mortas e blindados destruídos ali na região de Avdiivka, isso mesmo depois da tomada de Avdiivka, né? Então os russos, para continuar avançando, continuar esse avanço meio desesperado que eles estão fazendo antes da época das chuvas e coisa e tal, antes da época da lama, né? Eles continuam perdendo muita coisa ali em Avdiivka. Ou seja, o sucesso ucraniano em Avdiivka continua sendo explorado nesse momento com muitas perdas russas. Realmente uma thread aqui que chama, é impressionante a coisa, a quantidade de blindados destruídos dos russos ali. E pessoal também, né? Bom, só para complementar, lá em Kreminá, né, a gente está falando aqui de Avdiivka nessa região aqui, a área em que os russos continuam tentando avançar é aqui contra a linha defensiva ucraniana entre Tonenk, Orlivka e Berdych. Em Tonenk e Orlivka, os russos chegaram a entrar na cidade, botaram a bandeirinha lá, mas não dominam a cidade toda. Berdych ainda está na mão dos ucranianos. E nessa tentativa deles de avançar para cá, eles estão perdendo muita gente aqui, né? Mas também aqui em Kreminá tem havido muita tentativa russa de avanço aqui contra Terni e Yampolivka. E aqui mostra uma tentativa que eles fizeram, que os russos fizeram com veículos, uns bugzinhos. A gente mostrou esses bugs já, né? Uns bugs chineses que os russos conseguiram comprar da China. Em tese, isso daqui não é para usar na guerra. É um veículo civil, não tem nenhuma blindagem, mas os russos têm usado isso direto aqui na guerra, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui os bugzinhos vindo, e aí a artilharia ucraniana evidentemente destrói tudo, né? Porque esse bug, como ele não é blindado, qualquer coisinha acaba destruindo. Aqui já foram blindados realmente, eles tentando avançar com blindados ali, e também acabaram sendo destruídos ali na região de Kreminá, né? A artilharia acabou destruindo também os blindados russos ali na região. Aqui os soldados tendo que correr e coisa e tal, voltar a pé porque deu errado a coisa. Aí aquela munição cluster também ajudando pra caramba para destruir completamente o que sobrou de blindados, né? E ainda uns dronezinhos FPV para conseguir destruir o resto que sobrou ali. Ou seja, mais uma tentativa de avanço. Aqui, esse aqui são os bugzinhos que eles tentaram aqui. Usaram os bugzinhos ali. E aí usaram munição fragmentante, destruíram os bugzinhos todos. E eu não posso mostrar mais esse vídeo, porque aí começa a mostrar os mortos, né? E você sabe, o YouTube pode botar meu vídeo para maiores de 18 anos, o que é muito ruim o alcance do vídeo, né? Então eu vou botar o link desse vídeo na descrição para quem quiser ver o vídeo inteiro. É um festival de corpo de russo para tudo quanto é canto aqui. Bom, vendo aqui as cartas do Poulet-Volant, ele hoje reflete o avanço que a gente falou ontem, né? Ontem a gente tinha falado que os russos tinham avançado alguma coisa aqui em Orlivka e alguma coisa aqui em Tonenk. Não tomaram a cidade completamente, mas avançaram aqui, né? E aí fizeram aquela propagandazinha, botaram a bandeira, não, já conquistamos e coisa e tal, mas não conquistaram ainda. Ainda estão batalhando aqui. Eles tentam também avançar sobre Berdych, mas Berdych está mais bem protegida. Berdych já faz parte da defesa ucraniana séria, que fica aqui depois desse rio aqui, né? Semenivka e Berdych, né? Então, Orlivka e Tonenk, os ucranianos querem manter, lógico, mas é aquele negócio, é muito mais para segurar os russos, para evitar que eles cheguem na linha principal com muita força aqui, né?
e os russos estão nessa corrida contra o tempo, que eles têm que prestar serviço, prestar contas para o Putin de avanços ali na região, é tudo ou nada, vale tudo agora, é um desespero. Eles querem mostrar resultado para a eleição do Putin, né, e tem que fazer isso agora, antes da época da lama, e então estão com toda a pressa e coisa e tal, tentando qualquer coisa, só que isso, no final das contas, acaba sendo muito pior, né, acaba tendo acaba desgastando muito mais o exército russo, né. E aqui em Novomihailivka, mostrando aqui que o avanço dos russos aqui. De novo, a cidade ainda está boa parte na região dominada pelos ucranianos, e o resto está em zona cinza, né? Só tem um pedacinho aqui que os russos de fato entraram na cidade, tiraram a foto ali, tiraram a imagem da bandeirinha, né? Tudo escondido, tudo com medo, e depois saíram igual ratinhos que são, né? Então essa é a situação ali na linha de frente. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre as iniciativas de paz da China e da Turquia. Eu não acredito que isso tenha nenhuma importância no final das contas, né? E ele fala sobre aquele efeito que a gente já falou ontem também, de que o número alto de aviões russos derrubados está levando a uma diminuição significativa da atividade de aviação russa no leste da Ucrânia, mas não dá para saber por quanto tempo vai ser isso. Os russos ainda têm muitos aviões para queimar nessa guerra, né? E fala aqui também do atraso na ajuda ocidental, que pode tornar a infraestrutura de energia ucraniana mais vulnerável a ataques russos, né? Isso daqui é verdade, mas na verdade os ucranianos estão comemorando, esse post aqui foi de alguns dias atrás, do dia 29 de fevereiro, e o pessoal falava aqui nas duas últimas 12 horas do calendário do inverno, né? Então agora a gente já está na primavera. E não teve um único blackout devido a ataque de mísseis nesse inverno em Kiev e em toda a Ucrânia. Ou seja, o que ele está querendo colocar aqui é que, ok, 2023 não foi o melhor ano para a Ucrânia, a expectativa era muito grande com a ofensiva ali de verão, né, que acabou falhando. Mas se você parar para pensar, a Ucrânia teve ganhos consideráveis ao longo do ano de 2023, primeiro, no Mar Negro, com a eliminação da frota russa do Mar Negro e a reabertura do corredor de exportações por ali, que está funcionando independente da Rússia não gostar disso, e também com a defesa aérea, né? A Ucrânia andou pouco no solo, mas no ar e no mar conseguiu avançar bastante em 2023, né? O fato de não ter nenhum blackout na Ucrânia devido a mísseis russos mostra uma coisa positiva. Mas como alerta aqui o Instituto para o Estudo da Guerra, isso é preocupante, a falta de ajuda pode levar a problemas, né? E por falar em ajuda ocidental, está começando com mais de 20 mil soldados de 13 países diferentes, o maior exercício da OTAN no norte, né? Está acontecendo principalmente na Noruega, Finlândia e Suécia. Então isso está acontecendo tipicamente bem numa região aqui que é extremamente delicada para os russos, essa região norte aqui. Eles estão fazendo esse ataque, por quê? Por que é delicado para os russos? Porque isso daqui é a península de Murmansk, é uma das áreas que os russos guardam sua defesa estratégica, mísseis nucleares e coisa e tal. Murmansk, essa península aqui, e o exercício da OTAN está acontecendo desse lado aqui, né? Graças ao Putin. O Putin tomou a decisão mais idiota do mundo quando invadiu a Ucrânia. Não é estranho por que tanta gente estava... Caramba, não é possível que o Putin vai invadir a Ucrânia, não faz sentido nenhum ele invadir a Ucrânia. É uma decisão de merda, né? Agora a gente vê que o cara realmente é burro, né? Fez a coisa e se deu mal. E agora viu a OTAN chegar aqui na Finlândia, na Suécia. A OTAN que estava praticamente morrendo. Ninguém se interessava mais pela OTAN, porque não tinha guerra, não tinha por que ter um mecanismo defensivo caro, né, contra a Rússia. E agora, graças ao Putin, graças à incapacidade de planejamento estratégico do Putin, né, tá aí ó, a OTAN fazendo um maior exercício de guerra ali do lado de Murmansk. A Ucrânia está planejando construir 1 milhão de drones a mais em 2024. Né? A produção de drones da Ucrânia já é muito grande, e o que eles estão falando principalmente são desses dronezinhos pequenininhos aqui. Né? Como eu falei para vocês, os drones mudaram essa guerra completamente. Né? As guerras daqui para frente todas vão ser alteradas devido ao drone. Né? Mas, assim, muita gente presta atenção naqueles grandes drones, igual o MK9 americano, aqueles drones que é praticamente um avião a jato, miniatura e sem piloto. Né? Mas, na verdade, na linha de frente, o que tem feito muita diferença são esses dronezinhos merda mesmo. Ah, não tem blindagem, não tem nada sofisticado, mas eles são muitos, são baratinhos. Então, na hora de ter uma capacidade ofensiva, isso acaba sendo muito grande, né?
Então tem atingido tanques, aviões um monte de coisa dentro da Rússia. É lógico, esses aqui não têm um alcance grande, eles não conseguem chegar lá nas refinarias russas e coisa e tal. O alcance disso aqui é tipicamente 500 metros, 1 quilômetro. Alguns chegam a 4 quilômetros e coisa e tal, mas assim, é no limite, né? Tem alguns que com repetição chegaram a 40 quilômetros na retaguarda russa. Ainda assim, para atingir alguma coisa dentro da Rússia, 500, 1.000 quilômetros, né? Então, esses dronezinhos não vão. Mas, assim, é o que eu falo, são vários, um contínuo, desde o dronezinho mais vagabundinho até aqueles extremamente sofisticados de longo alcance e coisa e tal, tá realmente fazendo a diferença, né? Os ucranianos dizem que conseguiram invadir os servidores do Ministério da Defesa russo e conseguiram capturar um monte de dados do Ministério da Defesa russo, né? Aqui eles publicaram algumas informações aqui. Isso aqui claramente é um prompt de banco de dados SQL, né? Ele está fazendo um select aqui e tipos de tarefa. Realmente parece alguma coisa militar isso daqui, né? E aqui, documentos, tipos de documentos. Ih, rapaz, eles conseguiram pegar coisa importante aqui, hein? Pelo visto, os ucranianos conseguiram pegar coisa importante aqui. E pelo tipo de prompt que eles estão usando aqui, eles provavelmente usaram a SQL Injection para entrar nisso daqui. Bem interessante essa invasão deles aqui. Aqui, aparentemente, alguns documentos aqui sobre a situação lá na guerra, né? Ou seja, conseguiram tomar um monte de coisa ali. E repara que esse daqui é o símbolo do serviço secreto russo, né? Aqui dá para ver esse último documento aqui, é um documento eletrônico falando sobre a operação do sistema e coisa e tal, ou seja, conseguiram algumas informações interessantes ali, né? E os russos estão preocupados com os cidadãos da Rússia que estão usando VPN. O Putin não gosta de VPN. O pessoal aqui no Brasil precisa se acostumar com isso, por quê? Daqui a pouquinho o Alexandre de Moraes, o nosso ditador aqui, vai também proibir usar VPN, porque, né? Ah, não, você está acessando sites que não são autorizados pelo STF. Tem que ser autorizado pelo STF. Se não for autorizado pelo STF, você está atacando a democracia. É o que o Putin está fazendo lá também. E aí o que acontece? Dentro da Wikipédia tem um artigo explicando como usar VPN, né? E lógico que tem um monte de lugar como usar VPN, é a coisa mais fácil do mundo, né? Então, os russos agora querem derrubar a Wikipédia lá na Rússia para não ter esse artigo que ensina como usar VPN, porque os russos estão fazendo isso, né? O Putin não permite que eles consumam informações de fora do país, por medo do pessoal se revoltar, saber as informações reais sobre a guerra. E aí agora a VPN você consegue contornar isso daí e pronto. Mas eu tenho uma má notícia tanto para o Putin quanto para o Alexandre de Moraes, né? Esse tipo de repressão estatal não funciona. Sempre se dá um jeito na internet de contornar firewall, usar VPN. Lá na China, com o firewall chinês, que muita gente acha que é uma coisa fantástica, que ninguém da China acessa informação internacional, na verdade é cheio de buraco, um monte de gente acessa. Tem gente que joga Pokémon lá na China, para vocês terem uma ideia, contornando o firewall chinês, né? Tem Pokéstop, ginásio, tem a coisa toda lá. E VPN é isso daí. O tempo todo os chineses usam VPNs novas. Por quê? Você começa a usar uma VPN, o governo chinês derruba aquela VPN, né? Bloqueia aquela VPN. Mas aí você usa outra VPN. Tem inúmeros produtos de VPN por aí, tem inúmeros tipos de VPN. Então, no final das contas, é enxugar gelo. A internet é uma força anárquica imparável no final das contas, né? Uma boa notícia, em 2 semanas a Comissão Europeia já terá uma proposta para o uso dos lucros do dinheiro congelado dos russos em benefício da Ucrânia, tá? Então ainda não é uma proposta para usar o principal. O principal certamente vai ser usado pela Ucrânia para a reconstrução da Ucrânia e coisa e tal. Mas enquanto esse dinheiro está parado lá na Europa, os juros, o que está rendendo de rendimento, e é um valor considerável, porque é muito dinheiro, isso vai ser enviado para a Ucrânia para ajudar nesse momento, né? Então é possível que o dinheiro seja usado para a compra de equipamento militar. Então a Europa use esse dinheiro para comprar, por exemplo, munição para a Ucrânia e entregue a munição para a Ucrânia. É o que eles estão falando aqui, né? A frase do diplomata europeu aqui é bem interessante, né? A gente tem dito que esses lucros e esse dinheiro da Rússia
deve ser usado para a reconstrução da Ucrânia. É a indenização que a Rússia vai ter que pagar para a Ucrânia. Mas é preciso que exista a Ucrânia em primeiro lugar. Se não ajudar a Ucrânia a sobreviver, não adianta, não vai ter reconstrução da Ucrânia se a Ucrânia for totalmente invadida pela Rússia, né? Então, ou seja, esse passo faz todo sentido, isso daqui. Bom, os caminhoneiros poloneses, mais uma vez, estão fazendo uma paralisação ali na entrada da Ucrânia. Em todas as 6 locais que pode ser entrar da Polônia para a Ucrânia, estão bloqueados. 2.400 caminhões continuam nas filas para tentar atravessar para a Ucrânia, né? A gente já deixou claro para vocês, isso aqui durante um tempo havia questão, não porque os caminhoneiros poloneses estão chateados com esse negócio, com a coisa do preço do pago para o caminhoneiro, que as condições dos caminhoneiros, os caminhoneiros ucranianos teriam uma vantagem competitiva porque podem usar a Europa, mas não se aplicam as mesmas leis ambientais malucas europeias para eles. A gente falou isso, no início fazia sentido essa explicação, agora não faz mais sentido nenhum. O que está acontecendo claramente, a gente já tem informação disso, eu já mostrei para vocês aqui, os funcionários da embaixada russa dentro do piquete lá da coisa, o que está acontecendo é que eles estão sendo pagos pelos russos para fazer esses bloqueios ali na entrada da Ucrânia, né? Felizmente, os russos não conseguiram convencer todos os caminhoneiros, os britânicos, por exemplo, mandaram 27 caminhões para Lviv com um monte de coisa. O caminhão em si, a picape em si, e também mais um monte de ferramentas, pás, pneus e coisa e tal, um monte de coisa para ajudar os ucranianos lá em Lviv. Então, excelente notícia isso daqui, né? A Foreign Affairs traz um artigo aqui muito interessante sobre a questão da guerra da inteligência artificial. O que está acontecendo? Os ucranianos estão desenvolvendo um sistema de drones totalmente autônomo. Eu já falei para vocês isso, né? O que é esse sistema? Qual que é a grande fragilidade do drone hoje em dia? É porque você tem que ter a comunicação entre o operador do drone e o drone. Então, se você consegue embaralhar a frequência eletrônica no meio do caminho, você impede que o operador do drone opere o drone e aí o drone fica perdido, né? O que os ucranianos estão fazendo? Querem botar uma inteligência artificial no drone, que o próprio drone saiba o que fazer. Você vai lá, vai reconhecer o tanque, e quando você reconhecer o tanque, você vai se mergulhar em direção a ele e explodir. Né? Uma inteligência artificial ali, aí não precisa de operador, você solta o drone vai lá e faz o que ele tem que fazer. Né? Agora, qual que é o problema disso daí? Né? Vocês viram o Exterminador do Futuro, né? O filme lá do Schwarzenegger, lá antigão, das antigas, que é mais ou menos isso que acontece. As máquinas com poder bélico tomam controle do mundo e, né, começam a pensar de forma independente, coisa e tal. Enfim, é um panorama assustador. Por outro lado, parece uma solução muito boa para a guerra, né? Enfim, vamos ver no que vai dar isso daqui. Bom, se você acha que acabou a questão lá do Navalny, não, nem de perto isso. Olha, isso aqui é a fila hoje, aqui na verdade ontem, né, dia 3 de março. A fila ontem para o pessoal ver o túmulo do Navalny, a fila enorme de gente lá na Rússia, lá em Moscou. Realmente impressionante aqui a quantidade de gente, né? Aqui está a visão do túmulo do Navalny, lembrando que todo dia os russos tiram todas as flores e jogam tudo no lixo para começar no dia seguinte do zero e as pessoas deixando flores e coisa e tal. Olha a quantidade de gente que foi lá prestar homenagem para o Navalny, né? Aqui ó, já é outro dia, já mais um monte de flores ali, realmente impressionante. E é por isso que você entende a situação do Medvedev, né? O Medvedev foi aqui falar num programa dizendo que a Ucrânia não é Rússia e não sei o que lá, e fala que ele não entende esse conceito. A Ucrânia é parte da Rússia, sempre foi, sempre será e coisa e tal. O Medvedev estava no governo do Yeltsin também, quando o Yeltsin assinou o reconhecimento das fronteiras ucranianas, né? Para você ver a loucura disso daqui. E mais do que isso, ele falou que as fronteiras da Rússia não acabam em lugar nenhum. Não existe fronteira para a Rússia, o mundo todo é da Rússia, coisa e tal, essas coisas malucas, né? E é o que eu falo para vocês, muita gente pensa assim, caramba, o Medvedev tá maluco, ele é um cara muito perigoso, não sei o que lá. Não, vocês estão entendendo isso errado. Esse cara é um grito de socorro que ele está fazendo. Por quê? Para pensar. Tem já um monte de gente na elite russa pensando em trocar o Putin. O fato de ter tanto apoio entre pessoas em Moscou
para o Navalny faz o Putin se sentir fraco, parecer fraco. E lógico, em todo regime ditatorial, o risco para o cara que está no topo não é o povão. O povão não consegue fazer nada, o povão só demonstra que não gosta do cara. Quem pode fazer alguma coisa é o pessoal que está logo debaixo dele. É o Kadyrov, é o Medvedev, é o Prigozhin, é o Gerasimov. Gerasimov não pode mais porque está morto, né? Mas o Gerasimov, o Shoigu, é a galera que está logo debaixo dele que pode fazer alguma coisa. E aí qual que é a tendência desse líder, né? É exigir absoluta fidelidade desse pessoal. O Medvedev tem um outro problema que é o seguinte: ele seria o líder ideal porque ele já é conhecido na Rússia, ele já foi presidente da Rússia entre 2008 e 2014, alguma coisa assim. Lá atrás ele foi presidente da Rússia, né? Na época que o Putin ainda tinha preocupação de fingir que era uma democracia de verdade, que não tinha reeleições contínuas, então o Putin ficou de 2000 até 2008, aí ele botou o Medvedev, que era um amiguinho dele, para ficar de 2008 até 2012, 2008 a 2012. E daí, em 2012, voltou o Putin e ele nunca mais saiu, né? Que ele já não estava mais nem aí para fingir que é democracia e coisa e tal, e nunca mais saiu. E aí, ou seja, o Medvedev já é conhecido. Ele tem bom trânsito no Ocidente, as pessoas conhecem o Medvedev no Ocidente. Então isso faz dele a pessoa mais perigosa para o Putin. Isso que o Medvedev está fazendo aqui é um pedido de socorro. Por favor, não me coloquem contra o Putin, porque senão eu morro, senão eu vou pular da janela, eu vou cair da escada, eu vou tomar um chá e passar mal. Entenderam o problema? Qualquer um que se destaque, que pareça uma ameaça para o Putin, vai ser morto. E o Medvedev é a maior ameaça de todos. Por isso que o cara tem que ficar repetindo essas palavras, não que vamos bombardear a Inglaterra, vamos bombardear os Estados Unidos, nada, a Rússia, tudo é da Rússia, coisa e tal. Porque se o Putin um dia olhar para lá e falar, pô, o Medvedev, essa semana ele não ameaçou o Ocidente com bomba nuclear, hein? É capaz de ele estar se voltando contra mim. Manda ele lá para a janela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.